Bom dia, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor para darmos início ao nosso culto nesta manhã, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai querido, toda honra e glória sejam dados ao Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito
nas nossas vidas, sobre as nossas vidas e a partir das nossas vidas. Que o teu amor continue sendo sempre abundante sobre nós. Muito obrigado, Deus, por nos trazer à tua casa nesta manhã para buscar a tua presença, estarmos entre irmãos, ó Deus, em comunhão e em adoração ao Senhor. Receba os nossos louvores que serão entoados a partir dos cânticos, a partir de todos os atos deste culto. Ministra ao nosso coração através da mensagem, através da palavra, através, Senhor Deus, das informações do campo missionário, Senhor, aonde temos, além de orado, investido nessa grande obra de evangelização mundial. Ó Deus, esteja conosco nessa manhã, reine sobre nós, perdoa as nossas falhas e nos faz estar mais perto de Ti cada dia mais, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Você pode dar um abraço à pessoa que está do seu lado? Dê um grande abraço à pessoa que está do seu lado, um bom dia, em nome de Jesus, e assim vamos adorar ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Quantos estão alegres de estarem na presença do Senhor? Amém? Então vamos entoar ao nosso Senhor com muita alegria, que nós queremos alegrar o coração dEle, nós queremos dedicar louvores, queremos dedicar o nosso amor, a nossa vida em devoção ao Senhor. Vamos louvar a Ele. A Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Declare que Ele é o seu Deus, Deus meu. És o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vamos declarar que nós amamos Ele. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, oh, eu me prostro, oh, oh, pra te adorar, te alegrar. Eu te amo, oh, oh, eu te adoro, oh, oh, eu me prostro, oh, oh, pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te
sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vamos declarar nessa manhã. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Nessa manhã nós te declaramos, Senhor, eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar um pouquinho. Daqui a pouquinho teremos abertura de missões mundiais. Nacionais só final do ano. Então, mundiais. Então, louvado seja Deus pela sua presença neste lugar, pela presença de todos. Temos a presença da missionária aqui conosco, missionária Sônia, daqui a pouquinho será apresentada também em nome de Jesus. Eu tenho comunicações muito especiais para fazer para você. Quero lembrar os irmãos que nessa terça-feira, às 19 horas, teremos um encontro dos multiplicadores aqui na igreja. Todos os líderes de pequenos grupos, líderes em treinamento. Se você já participa de um pequeno grupo e gostaria de estar presente, venha. Teremos um delicioso café inicial e depois uma palavra de capacitação para retornarmos os encontros dos nossos pequenos grupos já na outra semana de março, na primeira semana de março, em nome de Jesus. Nossos pequenos grupos têm sido uma bênção e a temporada 2026 vai ser outra bênção em nome de Jesus. Temos algumas novidades que vamos implementar nos pequenos grupos, então venha, participe, porque será um tempo precioso. Quem não puder estar presente tem que me comunicar para a gente montar uma outra turma para que a gente possa retornar, porque se não participar da capacitação... Oi? Tudo certo? Se não participar da capacitação, não poderemos retornar ao pequeno grupo, tá bom? Irmãos, outra comunicação muito importante é que nessa quinta-feira temos a nossa celebração. Na última quinta-feira eu fiquei tão feliz, porque deu muita gente aqui, deu quase um grupo igual a esse, então louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E em março nós vamos começar uma série nova de mensagens, eu quero estar comunicando, então participe desses momentos de quinta-feira. Tem sido um tempo de capacitação, de crescimento, de discipulado durante a semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar os irmãos também, quero convidar já as mensageiras, vão dar um comunicado muito importante, mas domingo que vem é o primeiro domingo do mês de março, amém? Então teremos ceias do Senhor, ceia do Senhor à noite, então participe. A última foi pela manhã, então será à noite. Ceia do Senhor no próximo domingo, participe em nome de Jesus. Os mensageiros têm uma comunicação muito importante agora para dar para os irmãos. Bom dia, igreja. Vamos falar nossa divisa. Qual que é a divisa? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61:a. Nós teremos cantina hoje, viu? O retorno das mensageiras. Qual que vai ser a nossa cantina de hoje, meninas? Picolé na parte da manhã e espaguete à bolonhesa na parte da noite. Ok, então prepare-se, viu? Não sirvam janta em casa. Vem comer nosso espaguete, delicioso espaguete hoje à noite. E nós teremos também a noite do pijama, no dia 27 de fevereiro, tá? Aqui na igreja, juntamente com algumas irmãs, viu? Que vai estar aqui acompanhando a gente. E qual que vai ser? Nós teremos o tema, uma convidada, Elmita Apolinário, que vai falar para nós, com o tema, qual que é o nosso tema? Conectadas, permanecer em Cristo é a nossa fonte. Obrigada, meninas. E também teremos Cine Pipoca.
Obrigada. Obrigado, gente. Se você tem filha, ou é uma menina de 8, né? De 9 a 16. Isso, as meninas. E de 7 a 17, os meninos que ontem começaram a embaixada. Os embaixadores do rei retornaram ontem, né, Edgar? Edgar, Elbim, Isaac e mais quem mesmo? Sassá, Samuel. Foi um tempo muito precioso. E eu já comecei a tentar treinar o Gabriel, está com 5 anos ainda, mas não permaneceu, mas vai ficar. Tivemos até a presença do coordenador das embaixadas, né, o Edmilson, da associação, esteve presente também aqui. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor. Lembrando que nós somos conectados também com a nossa denominação. Ontem tivemos a reunião dos líderes dos departamentos da associação ABAME aqui na nossa igreja, e amanhã, segunda-feira à noite, teremos a reunião do Conselho da Associação Batista Metropolitana de Belo Horizonte, aqui, que é a ABAME, né? Também conhecido como ABAME, vai acontecer aqui, amanhã às 19 horas, usando o nosso tempo, porque aqui na nossa igreja, o templo da nossa igreja, o prédio da nossa igreja é a sede, para quem não sabe, da nossa associação. Amém, meus queridos? Então, nesse momento, nesse exato momento, nós vamos estar dando início à abertura de campanha de missões mundiais. Estou procurando a 100. Vocês não viram a ovelha perdida? Você viu a ovelha perdida? Não viu? Gente, que é isso? Samuel ou Daniel? Você viu a ovelha perdida? Gente, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 91, 92, 93, 99. Cadê a 100? Onde é que está a 100? Eu preciso da 100. Pastor, você ouviu? Está perdida. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo. Que bom. Você viu a 99? A 100? Viu a 100? Gente, cadê? Eu vou contar de novo. Eu posso ter errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 80, 90, 99, cadê a 100? Onde você está? Não encontro. Cadê, irmãos? Vocês não viram a 99? Não viram a 100? 100, ela está perdida. Nós temos que achá-la. Professor, que bom. Estou procurando a ovelha perdida. Ninguém acha. Gente, cadê essa ovelha? Onde se encontra essa ovelha? Perdida, onde você está, perdida? Onde você está? Eu quero me encontrar. Eu quero limpar suas feridas. Eu quero ajudar você a se erguer. Ô perdida, você viu a perdida? Você viu a perdida? A perdida, onde ela está? Eu não vou desistir de você enquanto eu te achar. Perdida. Vai ser a perdida. Ela não vai estar aqui. Perdida. Onde você está, perdida? Perdida. Cadê a perdida? Você viu a perdida? Perdida. A perdida. Perdida. A perdida, ela se encontra. Perdida. Onde você se encontra? Onde você se encontra? Eu vou achá-la. Eu vou limpar suas feridas. Eu vou erguer você. Vou carregá-la nos ombros. Perdida. Oh, perdida. Onde é que você está, perdida? Perdida.
vai ser em vão a minha procura. Oh, perdida, cadê você? Onde você está? Ah, Deus, me faz achar essa perdida, Deus. Me faz achar essa perdida. Oh, perdida, perdida, eu te encontrei, perdida. Você é importante para mim. Eu dou a minha vida por você, perdida. Eu vou dar a minha vida por você. Eu vou levar seu nome a todas as partes do mundo, perdida. Oh, a terra clama. O Senhor chora pela 100ª ovelha perdida. Ele chora porque ela está perdida. Ele precisa dela. Perdida, onde você está? Perdida, eu lhe encontrei, perdida. Eu lhe encontrei. Glória a Deus. Eu encontrei a perdida. Vamos dar um glória a Deus que a perdida foi achada. A perdida foi achada. Eu vou limpar suas feridas. Vou lhe lavar. E você será salva. E você encontrará a salvação. Eu encontrei a perdida. Deus seja louvado. A perdida foi encontrada. Que Deus possa ser louvado. Bom dia, meus irmãos. Mais uma campanha, né? Não é mais uma campanha, é a campanha de missões mundiais. O mundo clama pela única paz que existe, que é Jesus. Eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé rapidamente. Os irmãos conseguiram o tema da campanha aí? Gente, vou virar. Eu tenho aqui. Vamos falar. A gente ainda não sabe de cor, né? A gente está começando hoje e até o final da campanha a gente vai estar falando lindamente. Mas vamos falar todos juntos? Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Vamos falar o último pedacinho que é a chave de missões mundiais. Nós temos uma missão para completar, buscar a 100ª ovelha. No mundo, aqui, lá e até os confins da terra. Vamos? Vamos completar a missão. Muito bem. A nossa divisa encontra-se em Apocalipse 22:20. Está bem pequenininho, eu vou ler aqui. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, ó Deus, por esse dia lindo, por esse lugar, ó Pai, que nós temos nos encontrado como igreja do Senhor. Ó Deus, abra os nossos corações para que recebermos, para que tudo que for recebido aqui, ó Pai, seja compartilhado no decorrer da semana com outras pessoas, que nós possamos, ó Deus, cada dia ser testemunhas da Tua ressurreição, ó Pai, de que Tu vive, ó Deus, que o Seu Filho vive, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu gostaria de convidar a missionária Sônia Jacobina, ela e o esposo dela, o Roberto, eu chamo de Beto, conheci há muitos anos. Eu vou pedir a irmã para ficar aí, acho que eu atropelei. Pode ficar. Tem um momento de dízimos e ofertas. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção agora, já vamos ouvir a mensagem com a missionária. Lembrando que na última campanha de missões, meus irmãos, o alvo foi R$4.000. E quanto nós alcançamos? Alguém lembra? Ou mais de R$8.000. Então nós dobramos o alvo.
Ainda não definimos, já definimos o alvo dessa, ainda não, mas nos próximos cultos vamos ter a definição de alvo, mas eu tenho certeza, Zenilda, missionária, igreja, que mais uma vez nós vamos dobrar o alvo que nós vamos colocar. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Amém, glória a Deus por isso. Então, desde já, a partir de hoje, tem um envelope na frente do seu banco aí, tem o número do Pix, você pode colocar sua oferta dentro do envelope também. Você pode ofertar para missões mundiais, sempre colocando o valor 0,3 centavos na frente, que aí a gente vai identificar que é missões mundiais. Então, vai fazer um Pix para missões mundiais, 0,3 centavos. Vai fazer uma transferência, 0,3 centavos, para identificar na tesouraria depois. Ou se não, se for colocar no envelope, coloca a discriminação, escreve ali, missões mundiais. E também, nesse momento, você pode fazer isso com muita alegria e paz no coração. Pode também ofertar para a igreja, pode também fazer o seu dízimo. É o momento de dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso aqui não é uma obrigação para ninguém, mas é um privilégio para todos que estão aqui neste momento. Todos. Você está nos visitando? É um privilégio para você também ofertar e dizimar ao Senhor. Você está participando desse culto pela internet? É um privilégio para você também. Então faça com alegria, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Declare isso nessa manhã. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer.
igreja do Senhor e não caminhamos pelo que vemos. Declare isso nessa manhã. E o que nos move com força, igreja, é o que nós temos. Nós somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos declarar com força que nada há de parar a igreja do Senhor. Eu te convido a declarar nessa manhã, com força, com brado de vitória, que nada pode parar a nossa igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não, não, não. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. Declare isso nessa manhã. E o que nos move é o que nós cremos. Nós somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém. Irmãos, nós vamos orar agora, ainda de pé. Quero convidar aqui na frente os aniversariantes da semana. Hoje tem a Grazi. Cadê a Grazi? Está por aí hoje? Não está, mas essa semana tem a Célia, tem o Raimundo. Pode chegar aqui, vamos orar por vocês. Tem mais alguém completando mais um ano de vida, que completou ontem também, Marquinhos. Marquinhos está por aí, tá não? Tem mais alguém completando mais um ano de vida ou de casamento? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Quero convidar também a Zenilda e a missionária, nós vamos orar também, porque ela já vai estar com a palavra nesta manhã missionária, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Parabéns, Célia, parabéns, Raimundo, Deus abençoe, em nome de Jesus. A Zenilda vai apresentar a missionária, mas já vamos orar. Chega para cá, missionária, por favor, também. Zenilda, por favor. Nós vamos orar e logo após a Zenilda vai apresentar a missionária e ela também vai fazer as devidas apresentações. Amém? Meu Deus e meu Pai, toda honra e glória sejam dados ao Senhor nesta manhã. Nós te louvamos, Deus, porque sentimos a Tua presença aqui neste lugar. E mesmo que não a sentíssemos, o Senhor ainda assim estaria no nosso meio. Ó Deus, porque a Tua palavra diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Pai, que o Senhor continue derramando a Tua graça, abençoando poderosamente a vida daqueles que estão completando mais um ano de vida esta semana. Que o Senhor os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Todos os dízimos, as ofertas alcançadas nesta manhã, também sejam empregados no Teu reino, com transparência, com ética, com sabedoria, para que o Teu reino continue avançando pelo poder do nome de Jesus. Nesta manhã, Pai, ministra aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Zenilda. E aí, continuando, essa é a missionária Sônia, que está ali no Guiné-Bissau, junto com seu esposo.
há 14 anos. E o mais ela vai falar. E que Deus te use poderosamente, que você venha falar o que o Senhor quer que nós recebamos. Em nome de Jesus. Amém. Muito feliz rever, né? Uma vez pescadora, sempre pescadora, a irmã Zenilda já estava com a gente, já desde muito tempo atrás, né? E eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Em crioulo, é a língua que nós falamos lá em Guiné, fala assim: Fabur com paz de Senhor esteja com tudo vós. Então, saudação na língua crioula para vocês, dos irmãos, abraços e como que fala? A palavra me fugiu. Assim, as saudações dos irmãos lá de Guiné, está bem? E do pastor Beto, meu esposo, que a outra vez, ele que veio aqui, ele traz também, deixa também o abraço dele. Estamos em Guiné-Bissau, já vamos fazer, no próximo mês, 14 anos. Há 14 anos, representando cada um de vocês, batistas brasileiros, né? E é uma alegria para nós estarmos lá representando o povo de Deus. Mas eu quero dizer que eu sou missionária, mas vocês também, todos aqui, são missionários juntos comigo. Por quê? Porque estamos lá. Estamos lá significa que quem não está fisicamente está na oração, na contribuição, na promoção, né? Fazendo o trabalho junto com a gente, na doação, no encorajamento, através de palavras, de ações. Então, a gente está em Guiné-Bissau e está mais em 96 países. Ao todo, 97 países no mundo todo. Graças a Deus, passamos de 2.500 missionários esse ano. E chegamos a mais 5 países, né? Então, eram 92, agora são 97 países. Inclusive, chegamos também, no ano passado, no Japão, que era um desejo, né, do coração da Junta de Missões Mundiais chegar até o Japão, que, além de ser um dos países com maior população no mundo, também era praticamente impenetrável. Mas Deus nos levou lá. Conhecemos os missionários que estão lá, eles participaram do treinamento junto com a gente. É uma alegria e uma gratidão a Deus termos chegado ao Japão. Mas também temos PEPs espalhados pelo mundo todo. Em Guiné-Bissau são mais de 20 PEPs. O que é o PEP? É um programa de educação pré-escolar no mundo. Estamos com Fome Zero, né? Combate à fome. Estamos tendo tendas de brincar nos lugares onde há onde há guerra, né? Então, as nossas crianças, elas não ficam assim à toa, desesperadas. Elas têm um lugar acolhedor para receber também a palavra do Senhor, brincar e aprender a palavra de Deus. Mas ainda temos a ovelha perdida, como fomos falados aqui. 70 milhões de surdos nunca souberam que Jesus veio ao mundo.
Se você aqui, alguém aqui, tem esse ministério de surdos ou gosta de Libras, então aprenda também e não fique parado aqui na igreja. Tem muito surdo no mundo que não sabe nem que Deus existe, né? Principalmente na Europa, na África, no continente africano. Em Guiné-Bissau não temos nenhum missionário trabalhando com surdos no momento. Já teve, mas agora não temos. Então, lá tem muitos surdos. Temos ainda 2.000 línguas que não receberam nenhuma porçãozinha da palavra de Deus. Como que elas ouvirão se elas não... As pessoas ouvirão se nenhuma palavra foi traduzida na língua delas. Então, nós, lá em Guiné mesmo, são mais de 30 povos não alcançados, e dessas 30, nem 10, não chega a 10 ainda, o número de línguas onde foi traduzido a palavra de Deus. Algumas aldeias, né, apesar de ser um país de língua portuguesa, 80% da população fala crioulo, essa língua que eu saudei vocês. Mas a gente chega nas aldeias, as crianças pequenininhas e os idosos, eles não ouvem nem bom dia, eles não sabem o que a gente está falando quando fala bom dia. Mesmo que em crioulo é bom dia, e em português é bom dia, mas eles não é a saudação para eles, porque não conhecem nem o crioulo, nem o português. Precisam ouvir na língua do coração, que é a língua materna. E, para eles ouvirem, precisa de tradutores. Então, se você tem facilidade com línguas, Deus não pôs isso em você à toa. É você que está precisando chegar lá. Temos também mais de 7.000 povos não alcançados. O que é um povo não alcançado? É um povo que não tem ainda nem 1% ainda de pessoas convertidas. E alguns desses povos são não contactados. Significa que ninguém chegou lá ainda para falar. Na Guiné, nós temos povos assim, não contactados. No sul da Guiné, que nós ainda não temos missionários lá. No sul da Guiné e também em alguns lugares no leste da Guiné, algumas aldeias, nunca chegou a palavra de Deus lá. Nós tivemos a oportunidade de ir numa aldeia onde o líder daquela aldeia falou para nós assim: é a primeira vez que tem um culto cristão nessa aldeia. Quantas vezes a gente ouve a palavra de Deus no rádio, na televisão, de todas as maneiras, no meio da rua, onde quer que estejamos aqui no Brasil. E chegar num lugar que fala assim, a primeira vez que eu ouço um culto cristão. Então, vamos começar a dar água e dar comida nos lugares onde não tem refeição. Né? Vamos começar a chegar lá. Indo, orando, contribuindo e também chegando até lá. Convido essa igreja a estar com a gente pessoalmente. Temos muitos projetos que levam até o campo, e um deles é o Voluntários Sem Fronteira. Nós temos recebido equipes. Esse ano, ano passado, nós recebemos uma equipe de 5 pessoas lá do Voluntários Sem Fronteira. O ano retrasado, recebemos uma
que ficou um ano inteiro, né? Então, o Voluntário Sem Fronteira é um programa da Junta de Missões Mundiais em que a pessoa vai e fica o tempo que ela tem disponível, ou que ela se disponibiliza a ficar. E ela pode ir em equipe e ela pode ir sozinha. Ela pode ficar uma semana, um mês, um ano, ou até mais de um ano, e ela pode desenvolver qualquer programa, projeto, dentro daquilo que os missionários, de apoio ao missionário em que está ali naquele país. E é uma bênção, né? Dos voluntários que foram 5, um é pastor e também palhaço, né? Uma era cabeleireira, uma artesã, dona de casa, uma médica e um empresário. Quem que trabalhou mais desse grupo? Todos eles trabalharam demais. E atenderam e serviram muita gente, né? Então, aquela artesã, por exemplo, uma senhora de 66 anos, ela fez aniversário lá no campo. E aquele dia que ela fez, aquele tempo que ela estava servindo ali, ela conseguiu evangelizar um monte de gente através daquela prática do artesanato. Você fala assim, mas eu não sirvo para campo missionário, não, eu não sei fazer nada. Você vai descobrir o tanto de coisa que você sabe fazer quando você chega no campo missionário. Então, é uma bênção, e Deus pode te usar, sim, se você se disponibilizar. Temos muita gente preparada no Brasil. Preparada e pronta, mas nunca vão até o campo. Vão fazendo cursos e se capacitando, mas capacitação não é suficiente. Precisa de disponibilidade. Servir precisa de disponibilidade. Às vezes, você nem é tão capacitado, mas se você é disponível, se apresente para cumprir a missão. Nós estamos com esse texto de Apocalipse 22. Vamos estar abrindo nossas Bíblias. Antes de ser missionária em Guiné-Bissau, nós somos missionários de vocês aqui, em Minas mesmo, lá em Medina, onde trabalhamos durante 8 anos, plantando igrejas. E continuamos nessa função de plantar igrejas agora lá em Guiné-Bissau. Quando se fala de plantar igrejas, a gente pensa no quê? Se eu falo que eu sou plantadora de igreja, o que vocês esperam que eu faça? Plantar a igreja, né? E é isso que estamos fazendo lá em Guiné. Pode passar. Aqui temos a multiplicação de liderança. Para plantar igrejas, é essencial que a gente multiplique a liderança lá. Porque se a gente plantar a igreja e deixar lá sem líder, né, não sabemos como. Ele também está numa cidade onde mais de 80% da população daquela cidade é também muçulmana, e ele também trabalha com povos muçulmanos. E ali nós estamos com a maioria daqueles, nós já... Aquele grupo ali, Semeadores de Vida, né? Nosso projeto chama Semeando Vida. Aqueles semeadores são os que treinamos e já consagramos. Por último, esse que está ajoelhado ali, a foto foi tirada na consagração dele o ano passado.
Então, nós tivemos já a alegria de consagrar, depois que estamos lá, 5 pastores. Aqueles 2 já estavam, foram deixados pelo pastor Joed Venturini, que é o pioneiro em Guiné-Bissau, nosso pioneiro lá, mas aqueles outros foram consagrados depois que estamos lá, formados, né, receberam formação por nós mesmos e estão à frente, cada um deles à frente de alguma igreja lá. Ou de frente missionária, ou de congregação. Todos os nossos, todas as igrejas, foram 3 que nós já plantamos lá na Guiné. Tinha uma, agora são 4 igrejas batistas. Então, aquelas 3 igrejas, e também a que já existia lá, todas estão com pastores à frente, e todas estão com pastores nacionais, né, guineenses à frente. Um dos pastores consagrados foi enviado de volta para a Gâmbia, ele veio da Gâmbia e voltou para a Gâmbia. Nós vamos estar mostrando ele também. Então, pode passar. Então, esse é o pastor Lourenço. Eu gostaria, sim, de falar sobre essa parte de capacitação de líderes. Então, multiplicando líderes, pastor Lourenço é um multiplicador, é um pastor também que planta igrejas, e ele já multiplicou o líder. O pastor Sambu, ele foi um dos que apoiou no preparo do pastor Sambu, Domingos Sambu, esse do meio aqui, e ele também é o responsável pela consagração desse pastor bem pequenininho, que parece um menino. Ele também é pastor Júnior, que também foi formado através do pastor Lourenço. O pastor Júnior foi o primeiro batizado pelo pastor Lourenço. Primeiro membro batizado pelo pastor Lourenço. E foi acompanhado e discipulado por ele, e recebeu o preparo da gente e foi crescendo. No início, ele fazia parte do grupo de plantadores, semeadores de vida, e ficou sempre sendo treinado. Ele é pedagogo hoje, já formou, fez também o mestrado e doutorado em teologia e foi consagrado no ano passado. Pode passar. Pastor Mário, que se converteu através da pregação do pastor Joed e da missionária Edna, que trabalhavam lá em Guiné-Bissau. E interessante que o guineense, quando você dá alguma coisa para ele recebe como sendo isso, a maneira que eles percebem o amor, né? Então, o pastor Mário, ele foi para a igreja a primeira vez por causa de uma latinha de refrigerante. O tio dele falou, vamos na igreja batista comigo? Ele falou assim, não, não vou, não. Ele falou, vamos que eu vou te dar uma latinha de refrigerante. Aí ele pegou e foi. Mas por que ele voltou e ficou? Por causa do amor recebido, do acolhimento da igreja. Então, é muito importante para o guineense esse acolhimento. E ele foi o segundo pastor assim que nós tivemos o privilégio de consagrar. Ele também é médico, ele fez a teologia e fez a medicina ao mesmo tempo. Também se formou na parte de mestrado e doutorado
junto com a gente em 2024 e está sendo preparado agora, está estudando em Dakar, pastoreando de longe, à distância, mas tem uma liderança na igreja PIB de Bissau, ele que é o nosso pastor lá em Guiné, né? Da igreja principal da capital. E ele também está, então, formando em cardiologia, especializando. Esse ano, ele retorna para a Guiné, formado, ou no início do próximo ano já, como cardiologista e médico e nosso pastor também lá. Ele é uma bênção. Só de línguas, ele fala 9 línguas. Eles têm uma inteligência assim, muito acima das nossas brasileiras, nessa parte, capacitação na parte de línguas. Eles têm uma facilidade tremenda. E a gente crê que Deus não deu isso para eles à toa, né? Porque eles podem também comunicar o evangelho ali no oeste da África e em toda a África, porque eles falam inglês, francês, né? Que são as línguas dos países ali ao redor, e falam também o espanhol com facilidade. O curso de medicina que eles fizeram era de Cuba, então eles tiveram, né, que aprender o espanhol, e eu creio que isso não é coincidência. E, além disso, as línguas nativas, eles também conhecem todas. Pode passar. Aqui é a família do pastor Mário, né? Aí, Domingo Sambu é o nosso terceiro que foi consagrado, né? Pastor Sambu, ele começou seu trabalho, ele veio da igreja de Bafatá, que é a primeira do país, né? Que foi plantado pelo pastor Joed. Ele também converteu, baseado na exposição do evangelho apresentado pelo pastor Joed, missionária Edna, que trabalhava com eles ali. Missionária Ida, que é a esposa do pastor Joed, e ele, quando lá chegamos, o pastor Beto conversando com ele e discipulando, ele falou: pastor, eu tenho um chamado, eu quero pregar o evangelho nas ilhas. São mais de 80 ilhas no país de Guiné-Bissau. Então, ele falou assim, eu quero ser um pioneiro nas ilhas, e ele foi. E ainda quando estávamos, logo no início, quando chegamos, ele foi para a ilha, plantou igreja lá, voltou para Bissau para poder estudar teologia, né? E hoje ele mora em Bissau, fez teologia, fez o mestrado, doutorado, que nós temos lá, graças a Deus, né? E agora, além de ser pastor, ele é também professor do curso de mestrado e doutorado. Ele é professor da parte teológica e o nosso diretor do seminário lá. Ele é esposa, os filhinhos, está vendo? Tem 2 filhinhos, ali ele lecionando. E a igreja de Buacle, né, que é a igreja plantada por ele, iniciada pela missionária Rosenilda, mas que agora ele que está à frente daquela igreja, foi emancipada esse final de ano, no mês de novembro. Então, foi a 3ª igreja emancipada. E ele tem essa característica de formar líderes, e isso é tão assim arraigado no coração dele. Ele quer que a liderança prevaleça,
e que seja preparada. Então, a igreja dele tem menos de 100 membros, 17 estão fazendo teologia. 17. Então, ali a gente vê os missionários, futuros pastores e missionários em Guiné-Bissau, sendo enviados para toda parte do mundo. Ele também está à frente do Voluntários Sem Fronteira naquele país. Então, o pastor Sambu tem sido multiuso, né? Ele é o pastor das congregações da igreja de Bissau e está à frente do seminário e está à frente também do Voluntários Sem Fronteira. Tem sido uma bênção. A gente fala que ele é igual pitbull, ele avança sem, né, esperar. E uma das coisas assim que mais me emocionou no dia da consagração dele, na semana que a gente estava preparando a consagração dele para o ministério pastoral, ele fez a carta contando o testemunho dele de chamado. E, no final daquela carta, ele colocou assim: que nunca falte, na minha família, na minha descendência, missionários. Que nunca falte. Ele colocou essa oração, né? E coisa boa a gente copia, né? Eu comecei a orar assim também. E muitas pessoas foram tocadas por essa palavra e começaram a orar assim. E eu acho interessante que a Rosaninha, aquela menininha que está lá na frente, colo dele, e o Esdras, que são os filhos dele, então ele tem investido tempo, né, no preparo deles desde bebês, né? Porque ele fala assim: meus filhos vão ser missionários, né? Então, ore pelo pastor Sambu também e por essa família. Pode passar. E pastor Ortiz, que é o pastor que voltou para a Gâmbia, que eu falei. Ele é guineense, mas ele tem cidadania gambiana. Ele estava lá na Gâmbia, uma pessoa perdida no mundo, mas a missionária Edna, que era da Guiné, foi para a Gâmbia e começou a evangelizar na aldeia do Ortiz, onde o Ortiz morava. E o Ortiz foi o primeiro que converteu, ouviu a mensagem do evangelho e converteu naquela igreja. E daí ele foi crescendo e sendo o braço direito ali da missionária Edna. E daí a missionária enviou ele para a Guiné, porque lá em Gâmbia é um país com 96% das pessoas muçulmanas. Então, ele veio estudar em Guiné-Bissau, e ele é uma bênção, meus irmãos, uma bênção. Fala pelo menos 6 línguas também, né? E nos ajudou demais no ministério, na plantação de igreja. Ele trabalhou nessa congregação aqui. Olha lá, onde estão as pessoas reunidas, é o terreno onde ia ser construído o templo, onde vai ser construído o templo. Ainda não foi construído, mas foi construído ali 2 salas multiuso, que estão servindo de templo durante o final de semana. E nos dias da semana funciona ali o PEP e primeira classe, primeiro ano escolar, não sei como que fala, primeira série. Então ali nós estamos com esse projeto também de escola. 5 lugares a gente está com o projeto. Domingo é culto
e adoração a Deus naquele espaço, porque não temos outro espaço, e nos dias de semana funciona a escola. Na Guiné, para plantar a igreja, precisamos de gente. O restante, banco, instrumentos, microfone, tudo que precisa, tudo isso é secundário. Então, a gente começa as igrejas embaixo de árvores. Embaixo das árvores, na varanda das casas, é ali que começa a igreja. E daí vão crescendo, vai crescendo, e Deus vai mandando recurso para fazer a estrutura. Temos ainda 4 lugares que não tem estrutura nenhuma, mas que vão, em nome de Jesus, ser feita também estruturas ali. Então, agora, esse ano, temos 5 lugares que precisamos construir alguma estrutura, porque já está passando de hora, né? Já tem gente, já tem uma igreja embaixo da árvore, né? Então, precisamos agora melhorar essa estrutura. Então, o Ortiz é um dos que foi treinado, agora foi enviado, casou-se, né? E foi consagrado na nossa igreja e foi enviado para a Gâmbia. Ele também fez o curso mestrado e doutorado, que nós levamos para lá, e fez o seminário primeiro, bacharel, está lá. Podemos passar mais um? O pastor Surnat, ele está no leste, ele foi treinado lá no leste pelo pastor Demba e foi consagrado também. O pastor Beto deu suporte na parte teológica e preparo para a consagração dele. Pode passar. E, por último, o pastor João Mendes Júnior, que eu falei, que é pedagogo, ele estava dando aulas, né? E daí ele saiu assim da sala de aula, tinha uma criança, até uma criança de outra, que não é cristã, olhou para ele e falou assim: pastor, né? Ele fazendo teologia e tudo, mas ele estava preparando para melhor servir na igreja. Aí, aquela criança falou assim: pastor, Deus estava chamando ele para o ministério, mas ele não tinha contado para ninguém. Aí ele falou assim: não, eu sou professor, não sou pastor. A criança falou assim para ele: você só não é pastor porque não quer. Na hora que você ouvir o que Deus está te falando, você vai ser pastor. E aquilo quebrou ele, né? Então, ele aceitou o chamado. E no dia da entrega dos diplomas, dos mestrado e doutorado, a pessoa lá, que não conhecia ele pessoalmente, ela falou assim: pastor João Mendes Júnior. E daí todo mundo, porque ele não era pastor, né? Então, ele foi, recebeu o diploma dele, e o pastor dele falou: é ele a pessoa que eu estava orando e pedindo a Deus, porque eu quero ir, ele é plantador de igreja, ele falou: quero plantar a igreja, e eu estou aqui preso numa igreja, né, pastoreando, e eu quero deixar alguém no meu lugar para poder sair e plantar novas igrejas. Então, o pastor Lourenço chamou ele e falou assim: olha, Deus está me mostrando você para ficar aqui.
Ele falou, eu sei. Daí ele contou que Deus estava falando com ele. Então, nós fizemos a consagração. Meus irmãos, o Filho, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar essa missão. Muita coisa ainda para acontecer em Guiné-Bissau. Muita coisa para acontecer no mundo todo. Nós temos tantos desafios. Mas, na palavra de Deus, em Apocalipse 22, que eu pedi para a gente abrir, versículo 6 fala assim, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Depois, a minha Bíblia tem as palavras de Jesus em vermelho. Não sei quantos irmãos aqui têm isso. Mas ele repete, nesse capítulo 22, ele repete de novo. Eis que venho sem demora, no versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus falando, meus irmãos. E ele, para deixar bem claro, a promessa é dele mesmo. E ainda ele se identifica. Eu sou o Alfa e o Ômega. 3 maneiras de falar a mesma coisa. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está falando quem ele é. Depois ele fala no versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E lá no finalzinho do versículo 20, que é o versículo usado nessa campanha, fala assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Mas nós, a igreja do Senhor, precisamos dar essa resposta que foi dada aqui. Amém. Vem, Senhor Jesus. Mas para dar essa resposta, a gente tem que terminar a nossa missão. A Bíblia fala que Jesus não vem antes de terminarmos, concluirmos o que estamos fazendo. Antes de obedecermos à voz de Jesus. Jesus está falando, eu venho sem demora. Mas quem está demorando somos nós. Quem está demorando e está impedindo esse avanço do Evangelho somos nós mesmos, quando a gente não faz aquilo que o Senhor está mandando que a gente faça. Tem gente aqui que não fala de Jesus nem para o vizinho, nem para o irmão em casa. Precisamos fazer a nossa parte. Tem chineses aqui no país, tem pessoas muçulmanas de vários lugares do mundo, aqui no Brasil mesmo. Não precisa ir muito longe. Comerciantes de países árabes, comerciantes asiáticos. Precisamos evangelizar essas pessoas. Precisamos falar do amor de Deus. Eles que ouvem o português, ou que estão
conseguem ouvir alguma coisa, precisam ouvir a palavra. Precisamos orar mais. Precisamos investir mais dos nossos recursos, dos nossos bens também, para que a coisa aconteça lá no campo. Não dá para acontecer nada se não tiver intercessores aqui. Mais do que tudo, se você não estiver fazendo nada em prol da evangelização do mundo, pelo menos ore para que isso aconteça. Mas ore com coração sincero. Ore por nós, pela nossa família. Pode passar. Aqui é a nossa família. Raniel, esse que está à frente, é nosso caçulinha. Ele está aqui em Belo Horizonte, aqui ao lado, né, da cidade de vocês, estudando música. Ele tem esse assim chamado nesse sentido de se preparar mais ainda. Está na UENG, ali, é músico. Então, a Hannah e a Radassa, nossa filha, aquela que é casada com o Murilo, eles estão missionando já lá na Argentina. E são estudantes, as duas meninas são estudantes de medicina. A Radassa é vocacionada, ela e seu marido. Ela foi radical, né? Porque diz que quando já é para sempre. E então ela trabalhou na Colômbia. Deus tem dado amor no coração deles pelos países latinos, e eles estão se preparando para ir para um lugar onde não se pode pregar evangelho. Ela já está no 3º ano de medicina, e então orem por eles. Eles estão trabalhando hoje com uma juventude de 10 países, na Argentina mesmo, mas com jovens estudantes de 10 países. A Hannah também ajuda no ministério de Radassa e Murilo. E ela é uma bênção. E nós, ali, ore por nós, pela nossa família. Ore pelos missionários, esses mais de 2.500 missionários batistas existem no mundo todo. Você pode ser instrumento usado por Deus para chegar também lá até nós. Passar um tempo para dar uma força, um gás a mais para os missionários que estão no campo. Que Deus possa te usar. Se você intercede por nós já ora há muito tempo, mas não é cadastrado na junta, eu tenho ficha de cadastro. Se você contribui com missões, mas quer contribuir mensalmente também, pode me procurar depois do culto. Eu vou dar uma fichinha para você preencher e ser bênção também, assim, de verdade, né? Não só sem eu saber, mas que todos saibam que você faz parte e que você está junto. Está bem? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar pela missionária, pela sua família, por esse trabalho tão lindo e maravilhoso. Ela vai permanecer aqui logo após o culto, ali na porta, né? Porque vamos ter a sala da escola bíblica aqui. Então, aqueles irmãos que gostariam de falar com ela já, podem procurar lá no finalzinho, ou esperar. Ela vai ficar mais uns tempos, depois da escola bíblica, ela também vai estar atendendo os irmãos. Vamos orar, irmãos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por essas informações maravilhosas de que vidas estão sendo capacitadas para fazerem missões ao redor deste mundo, Pai.
Missões essa que essa igreja está engajada e vai estar ainda mais engajada nessa caminhada em nome de Jesus. Continua abençoando a vida do pastor Beto, da missionária Sônia, de toda a sua família, nesse processo, nesse projeto, nesse direcionamento e chamado do Senhor para esta família. Ó Deus, continue conosco, fale agora também através do estudo da Tua Palavra, da escola bíblica, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, missionária? Que Deus abençoe a irmã, Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nós vamos ir para nossas salas agora, então, aqueles irmãos que vão permanecer na sala aqui, se acheguem mais para frente aqui, e os que vão para outras salas, a juventude vai descer, né? A juventude vai estar nas salas lá de baixo. Então, faça isso com bastante rapidez para remirmos o tempo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. 19 horas estaremos aqui para louvar e exaltar o nosso Deus.